Galera, beleza? Você já teve aquela situação de você entrar num atendimento endodôntico que às vezes o colega fala para você assim: ah, é rapidinho, é só uma endo, rapidinho, é um prezinho para fazer. E você senta o paciente na cadeira, que você não está sabendo de nada, e o paciente menos ainda, muitas vezes, e você abre a boca do paciente quando você vê é aquele caos. Você não sabia que o dente não tinha uma parede, que dificulta isolar, que o cara, às vezes, não tem um dente que não dá para você fazer um isolamento de extremo, ou às vezes até ele não tem uma abertura de boca suficiente, ou às vezes você não estava tão preparado assim para poder lidar com todo aquele atendimento todo caótico. Às vezes é um paciente que não entendeu direito que era para fazer o tratamento de canal, quando ele senta na tua cadeira e descobre que é tratamento de canal, fala assim, não vou fazer esse negócio não. Ou vem com a família inteira. Né, ou vem com a família inteira, né, um adolescente que vem com o tutor, com o pai, com a mãe, com o padrasto, com a madrinha, sei lá o quê, e tá aquele rolo todo na tua cadeira. Você já teve essa situação? Já teve, Adriana? Essa situação de um atendimento caótico, assim? Diversas vezes. Realmente é um grande desafio. Quem não teve um atendimento caótico desse na vida? E aí, o que eu quero falar para você é 3 pilares importantes para você transformar o seu atendimento endodôntico, para você sair de vez desse caos e você realmente entrar numa outra fase, num outro tipo de atendimento pleno para você e para o seu paciente. Estou curiosa. Essa eu quero ver. Esse é o Pode Crendo, o podcast da equipe Nucleando. A equipe Nucleando, canal aberto com sucesso. E a gente está aqui hoje, eu, professor Leonardo Barroso, também conhecido pela alcunha de Leozão Barroso, dizem por aí no Instagram, e a professora Adriana Marques, também conhecida como Adrianinha. E ela, aquela que eleva a gente, né? No momento em que a gente está numa situação de caos desse aí. Adrianinha que sobe. Bora! Então, olha só, eu preparei esse conteúdo aqui hoje porque, assim, na verdade, foi fruto de uma conversa muito interessante que eu tive com 2 alunos nossos de especialização que foram fazer um treinamento com a gente lá na clínica, até de cirurgia de acesso. E aí, antes da gente começar a parte de cirurgia de acesso, propriamente dita e tal, eu quis entender um pouco como é que estava a questão da endodontia no dia a dia deles, se eles estavam fazendo endodontia e como é que eles estavam lidando com a endodontia no dia a dia deles. E aí foi interessante que os dois me deram relatos, né, mais ou menos semelhantes de atendimentos caóticos. Um disse que foi atender uma adolescente de 16 anos, em que o pai chegou junto, que a paciente foi indicada pelo dentista que ele trabalha junto, e que ele não viu a paciente antes, então a comunicação que ele recebeu que era assim, não, uma endo, tranquila de fazer e tudo mais. E aí, quando ele chegou lá, que ele sentou a moça na cadeira e foi examinar para entender o que estava acontecendo, o dente não tinha parede direito, ele não tinha onde botar o grampo, e ele começou a ficar nervoso, porque o pai da menina estava ali acompanhando o atendimento, e ali rolou, né, todo aquele embaraço, aquela situação ali e tal. E a outra aluna foi comentar que ela foi fazer um atendimento endodôntico também numa paciente e que ela se perdeu na cirurgia de acesso e que até no meio do procedimento, a paciente, que parece que tinha alguma condição especial lá, a paciente mordeu a caneta durante o momento da cirurgia de acesso e, infelizmente, levou até a uma perfuração. E, assim, os dois repetiram para mim a mesma frase. Cara, tá tenso. Endodontia, tem hora que é tensa, né? E aí eles me pediram um conselho. Falaram, pô, Leozão, o que você pode dar de conselho para a gente poder não entrar nesse caos, porque parece, né, aquele desenho lá do demônio da Tasmânia, né? Você está tranquilo, sossegado no seu consultório e de repente vem um redemoinho e te envolve ali para dentro, te bota ali para dentro, né? E esse é o nosso objetivo hoje. Fiquei pensando, falei assim, no caso dos dois, eu falei assim, cara, estruturei uma conversa com os dois para a gente poder orientar, mas acho que mais do que lícito a gente querer também compartilhar essa conversa que eu tive com esses 2 alunos nossos, com vocês todos, porque o que eu falei para eles segue para todos vocês, serve para todos vocês, eu tenho certeza de que a gente pode mudar
a qualidade do atendimento de vocês, no sentido de vocês terem mais tranquilidade, e vocês vão perceber que o efeito disso é que quando vocês estão tranquilos para fazer o que precisa ser feito, o paciente automaticamente ele também se tranquiliza. Uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é que existe uma sintonia que não é perceptível, posso dizer isso, porque além de especialista, mestre e doutor em endodontia, eu sou parapsicólogo, master em programação neurolinguística e também tenho formação em hipnose, além de outras formações holísticas por aí. Então, a verdade é que existem diferentes tipos de energia que a gente vê, algumas a gente vê, como o caso da luz, como o caso, né, da energia que é emitida pela televisão, mas outras a gente não vê, como o caso das ondas do celular, das ondas de Wi-Fi e tudo mais, e existem muitas outras energias que a gente não vê, e esse papo aqui não é papo de maluco, vocês vão entender já já, que o paciente ele percebe, seja através do que você emana, do que você emite, mas o paciente percebe, né, quando você está tranquilo ou quando você está intranquilo, e paciente e profissional, e você também percebe quando seu paciente está intranquilo, e um afeta o outro. E eu sempre costumo dizer que tudo que a gente faz dentro do consultório, ele é resultado de uma interação, de um trabalho em equipe, paciente e profissional. Não tem esse papo de que o paciente vai chegar lá, vai deitar e vai se entregar, o dentista é que se vire, ele, né, é que se vire para poder produzir o resultado. Não é assim, não. As coisas precisam ser bem entendidas de que o que você faz no seu paciente, ele precisa dar a você algumas condições específicas para você fazer bem aquilo que você é treinado para fazer. Concorda comigo, professora Adriana? Concordo, estou curiosa. Ele não quis me falar quais são esses três. Não falei mesmo. Essas 3 situações, 3 dicas aí para a gente. E eu fiquei curiosa. É só para recém-formado ou para quem já tem um tempo de estrada aí, que você vai falar aqui hoje serve para os 2 públicos? Eu vou falar para todo mundo, porque comigo aqui é assim, entendeu? Escreveu, não leu, é analfabeto. Olha só. Não, eu imagino, porque realmente a gente vai tendo um tempo maior de profissão. Eu estou há mais de 20 anos, né, na odontologia, como, né, você já pode ter visto nas minhas vastas áreas aí das especialidades, que eu sou uma pessoa realmente apaixonada pela odontologia, e quando eu me proponho a fazer uma coisa nova, apesar de mais de 20 anos de profissão, eu me deparo também com a ansiedade, né, precisando me preparar um pouco mais, me organizar, porque eu vou fazer um procedimento que, de certa forma, é novo para mim. Eu sou velha na profissão, né, mais antiga na profissão, um pouco mais experiente, mas tem a situação que a gente tem um pouco menos de experiência, eu preciso me preparar, né? Então, realmente, isso pode acontecer para todos, né, com mais e com menos experiência. Estou curiosa. Então, vamos começar falando aqui, para a gente abordar o tema de hoje, né? Todo mundo já entendeu a questão do caos e o que a gente pode trazer para vocês de agregador, né? De valor para vocês. A neurociência identificou já há uns bons anos um estado de consciência chamado estado flow. O flow nada mais é do que um estado de consciência em que alguém que está desempenhando uma determinada tarefa, esse alguém está tão imerso, tão absorto na tarefa, que se perde ali consciência de tempo e de espaço, você tem foco e tem concentração aumentada, e existe uma fluidez de atitude sua com a tarefa. É como se você se fundisse com aquilo que você está fazendo, e você está tão imerso que você simplesmente, sua mente está silenciada e você está totalmente focado e concentrado naquela experiência ali. E isso, em geral, foi descoberto mais tarde, foi descoberto que isso é o estado de alta performance. O indivíduo, quando ele entra no estado de flow, é porque ele está no momento de alta performance. É onde ele está no máximo da potencialidade do treinamento dele. E o que acontece, Adriana? O resultado, ele nada mais é do que algo natural. É algo naturalmente construído, porque você está totalmente voltado para o que você está fazendo ali, né? Então, eu tenho certeza que todo mundo aqui entra em flow. Quando você está muito, né, amarradão, fazendo alguma coisa que você gosta muito,
A frase que a gente, em geral, costuma falar é assim: nossa, já passou 2 horas, eu nem percebi que passaram 2 horas. Pô, isso acontece quando a gente está andando de bicicleta. Pois é. Mas dentro da quando está odontologia andando de também. bicicleta, a gente consegue fazer isso. Quando você está lá assistindo uma série que você gosta muito, você está emendando um episódio no outro e fala assim: caraca, passei a noite assistindo série e nem vi o tempo passar. Né? Quando você está numa leitura, num livro, que a história te prende, você lê horas a fio, não vê a hora passar. Ou quando você está numa atividade manual que você gosta muito. O que eu fiz com esses 2 alunos nesse dia foi exatamente perguntar para eles o contrário, porque eles estavam com o caos ainda ancorado neles. Mas o que eu perguntei para eles foi assim: vamos pensar o contrário. E no dia que você consegue um paciente, que você está com um paciente, que tudo flui bem, que a cirurgia de acesso, que a anestesia... Vamos começar pelo básico, vai. A anestesia se instala, que é uma beleza. Depois você faz a cirurgia de acesso maravilhosa, você identifica as estruturas, localiza, consegue isolar, o grampo adapta, o lençol ele chupa na cervical do dente, você trabalha, localiza os canais, desce com os instrumentos ali dentro, sem dificuldade nenhuma para fazer o teu preparo, e a coisa toda ela flui de uma maneira tão gostosa que, se bobear até, se a polpa é viva e o paciente está lá dormindo, tranquilão, apagadão na tua cadeira, você até se arrisca e fala assim: pô, vou fazer sessão única. Qual a sensação quando isso acontece? Nossa Senhora, maravilhosa. Não é? E você fala assim: caraca, a coisa fluiu, ó, beleza. E foi o que eu perguntei para os dois: qual a sensação para os dois? A palavra foi essa: é maravilhoso, é bom demais, é isso, é aquilo. Certamente entraram em flow, certamente nós entramos em flow, quando a gente está lidando com essas situações, onde tudo vai, como a gente mesmo costuma dizer, olha como é que a nossa linguagem é interessante, quando você diz assim: tudo fluiu bem. Fluiu bem porque você estava fluindo com a coisa, você estava em fluxo. Flow é uma palavra em inglês que significa o fluxo. Então, vamos conversar um pouco agora como que eu posso fazer para transformar esse estado de flow em algo que seja mais frequente na nossa vida. Mas antes disso, nós temos 3 regras para o nosso podcast. Eu já estava aqui passando batido nas regras. Pois é. Então, primeira regra: compartilhar com uma pessoa. Se você sentiu que está ouvindo aí, esse podcast vai ser bom para aquele meu colega que estava ansioso para caramba, que achou que estava querendo até desistir da odontologia, porque toda vez, né, no dia anterior de atender um paciente com mais desafio, dá vontade, não dorme, fica, né? Enfim, compartilha com um amigo que você acha que esse podcast vai caber. Segunda regrinha. Segunda regra. Qual é a segunda regra? Já chega curtindo, por favor, vai, dá uma moral para a gente aqui, entendeu? Favorece o trabalho que a gente está fazendo aqui, a teu benefício, dos teus clientes. Você pode até descurtir no final, se você falar assim: os caras falaram nada a ver, então vou descurtir. Mas, já chega curtindo, porque quando você chega curtindo, isso já faz você faz o seu cérebro prestar atenção nas coisas boas, porque você já curtiu. Né? Isso aí. E a terceira, quando vocês saírem daqui, ou durante mesmo, né, façam um comentário de algo que tenha feito sentido para você, e faça um comentário, às vezes pedindo um tema novo, algo que você gostaria que a gente conversasse aqui com vocês. Participe, interaja com a gente, vai ser muito bom, muito legal, a gente está aqui à tua disposição, esse trabalho é para você, tá? Agora eu deixo que você fala. Então, vamos lá, voltando aqui à vaca fria, né, como se costuma dizer. 3 atitudes para você mudar, para você transformar esse atendimento. E quando eu estou falando transformação do atendimento, eu não estou falando só para você, dentista, mas eu também estou falando para o seu paciente, porque esse também é o objetivo. Como que eu posso pegar esse estado flow e entrar mais vezes nesse estado flow? Porque, como eu disse, esse estado flow é o estado da alta performance. Existem algumas coisas muito importantes que a gente precisa fazer, e eu vou reproduzir para vocês aqui muito do que eu conversei com esses 2 alunos no dia. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer para entrar no estado flow é o seguinte: tem que ter clareza das coisas. O primeiro passo é adquirir clareza.
eu preciso ter clareza de quem é essa pessoa, de qual é a situação dela, se ela tem um comportamento adequado, se ela está compreendendo, né, o que vai ser feito, ou se ela precisa ainda de algum esclarecimento, de algum desenho, de alguma elucidação, enfim, de uma conversa, de uma comunicação, que seja uma comunicação ordeira, direcionada, clara, na linguagem dessa pessoa, para que ela consiga assimilar e compreender o que vai ser feito nela. Eu estou falando isso por quê, nesse primeiro momento? Porque, assim, uma das coisas que a gente precisa demais, eu falei agora há pouco, é fazer o paciente cooperar com o nosso procedimento. Isso tem que ficar muito claro para ele durante essa primeira conversa inicial, porque é muito injusto conosco a gente ficar com a responsabilidade toda nas costas do procedimento, se minimamente o paciente não te dá a menor condição em termos de comportamento para ficar com você na cadeira. Agora, uma coisa que nós precisamos lembrar, a gente precisa pensar, que é assim, gente, comportamento é o seguinte, é claro que comportamento tem muito a ver com as questões, né, educacionais, com as questões sociais, etc. e tal, mas comportamento também tem muito a ver e ele é muito influenciado por nós, dentistas. Se eu recebo o meu paciente com o devido respeito, né, que a situação merece, e eu lido com ele de uma maneira transparente, respeitando quem ele é, explicando para ele, tentando obter dele, né, indícios de que ele está compreendendo o que está sendo dito, explico para ele qual é a situação dele, explico para ele qual é o impacto da situação dele no sintoma que ele está experimentando. Explico para ele quais são as soluções que nós temos para resolver aquela questão. E que se aquela questão não ficar bem resolvida, qual o impacto disso aí a médio prazo e a longo prazo, e tal, tudo isso. Mas o que vai acontecer é que, naturalmente, seu paciente vai ter o seguinte pensamento inconsciente. Esse profissional sabe da coisa. Ele domina o assunto, ele sabe do negócio, ele está entendendo. E ele me parece que, pelo tempo que ele está levando para me explicar isso aqui, ele realmente parece que ele está interessado no meu bem-estar e na minha melhoria. Eu vou colaborar com ele. Inclusive, olha só, uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, o óbvio tem que ser dito. Pode parecer óbvio para você que o paciente vai sentar na cadeira e vai ficar quieto, mas talvez não seja óbvio para ele, tá? Essa semana mesmo eu atendi um rapaz em que eu expliquei isso tudo para ele, porque eu tenho isso como rotina, expliquei isso tudo para ele e tal, e ele virou para mim e falou assim, doutor, quanto tempo o senhor acha que eu vou precisar ficar na cadeira? Falei para ele, olha, mais ou menos em torno de 1 hora, 1 hora e meia é o tempo médio das minhas consultas aqui. Por quê? Ele falou assim, doutor, eu vou ter que pensar numa estratégia, então, para eu ficar na cadeira durante esse tempo, porque eu sou muito inquieto e eu tenho dificuldade de ficar parado. Olha só. Olha a consciência desse cidadão. Mas por que ele me falou isso? Ele me falou porque eu disse para ele o seguinte, falei, cara, você precisa entender que tudo que a gente vai fazer ali na cadeira vai ser um resultado construído. E assim, eu não prometo resultado, eu prometo empenho. Eu vou dar 110% de mim, mas eu preciso que você me ajude, eu preciso que você tenha paciência, que você me dê uma abertura de boca que seja possível. Eu vou mostrar para você como é que as coisas vão ser, mas eu preciso que realmente você colabore comigo para a gente conseguir alcançar um resultado. E eu preciso que você acredite no que a gente vai fazer, porque a gente sabe, isso vai ser um tema de um outro podcast que a gente vai fazer aqui para vocês, que quando o paciente, de fato, ele acredita no que vai ser feito, que aquilo vai produzir o resultado positivo para ele, ele organiza a resposta fisiológica dele para aquele resultado. Então, a primeira coisa, eu preciso dar essa clareza para ele de qual é a parte dele que ele tem de responsabilidade, que é de cooperar com a gente, e ao mesmo tempo em que eu estou conversando essas coisas com ele, eu estou avaliando se ele realmente é um candidato para intervenção ou não. Até porque, sabe o que está vindo na minha cabeça aqui? Vai. Que hoje, dentro da odontologia, a gente tem recursos medicamentosos, tem
o óxido nitroso, que a gente consegue levar esse paciente para uma condição muito agradável, né, confortável. Sim. E também com a sua formação, que o professor Leonardo ele tem a formação em hipnose ericksoniana, e também você consegue isso, mas além disso, uma coisa simples que a gente já aplica na nossa clínica, que é perguntar para o paciente qual é o estilo de música, o cantor favorito dele, né? E aí ali, como a gente já faz, a gente vai e coloca aquela música, aquela playlist que ele gosta. Então, isso faz com que ele consiga ali entrar em estado, né, de relaxamento. Outro podcast que a gente tem que falar com relação à abertura de boca, né, amor? Porque não, vou chegar lá, calma que eu vou chegar lá ainda. Viu? A gente vai falar de abertura de boca aqui, já. Mas eu estou falando de uma conversa, de um preâmbulo, né, que a gente abre. Então, eu falei com os dois, eu falei assim, cara, vocês têm que, mesmo que o paciente venha do colega de vocês, do avaliador da clínica, ou que venha da clínica pop, ou que venha do colega que divide o consultório com vocês e tudo mais, vocês têm que dar um break na parada, vocês não podem simplesmente entrar no meio do tumulto, no meio da confusão, porque senão, realmente, o tumulto e a confusão, eles vão te puxar, e quando você vê, você está no meio da questão. Então, assim, primeiro, avalie a questão comportamental do paciente, vê se ele está realmente preparado para a intervenção, vê se ele realmente está compreendendo o que vai acontecer com ele, e mais importante de tudo, ver se ele concorda. Né? E quando eu estou falando em concordar, não estou falando só num consentimento de um documento que ele tem que assinar, não. É o consentimento comportamental, ou seja, ele entendeu que ele precisa daquilo, e mais importante ainda, ele entendeu que você é a pessoa capaz de lidar com aquela situação e resolver a situação para ele. Então, ele vai te dar um consentimento comportamental. Ele vai se submeter, ele vai sentar na cadeira e vai ficar de boa ali e tudo mais. Então, primeira coisa é ter essa clareza de quem é esse indivíduo, esse combo que está chegando para você, não é só o dente, porque a gente não trata só o dente, você vai ter uma noção de quem é esse combo que está chegando para você, o dono do dente que está chegando para você e que você vai tratar. A segunda coisa nessa consulta de avaliação, que é importante a gente fazer, aí sim, você avaliar a condição clínica que existe ali, para você poder se preparar. Porque muito desse caos, ele vem da onde? De um estado interno de nervosismo, de insegurança, que é fruto do quê? Da sensação de ser pego de surpresa. Caraca, eu não estava preparado para isso. Pô, eu estava achando, o cara falou que eu não ia num prezinho rapidinho, e o prezinho está todo detonado, todo estourado. Eu vou ter que fazer um pré-tratamento, eu vou ter que subir uma parede, fazer um levantamento de margem, fazer um aumento de coroa clínica, fazer isso, fazer aquilo outro. Quer dizer, você ser pego de surpresa, é claro que isso deixa a gente numa condição emocional muito instável. E isso é aquela velha história. Parece que cai um pano preto e você fala assim, mano, eu não consigo pensar em mais nada. Né? E te dá aquela sensação de falar assim, eu quero fugir, né? Vamos botar um paramono, botar um cotozol e vou sair correndo junto com o paciente. Tá? Você correndo e o paciente junto. Porque ele e o paciente tá correndo, tipo assim, né? Quantas vezes primeiro? Quanto tempo você vai levar? Exatamente. Né? Quando ele não vem com essa pressão, quando não é o paciente que te bota a pressão em cima e diz para você assim, quantas consultas você vai precisar para a gente poder terminar isso aqui? Então, veja bem, vamos dividir aqui esse momento de consulta de avaliação em dois momentos distintos. O primeiro é para você fazer essa avaliação comportamental, e isso a gente faz sentado na mesa, batendo papo, conversando. No segundo momento, é o momento de você fazer a avaliação clínica da situação. Qual é a avaliação clínica da situação que você tem que fazer? Primeira coisa, rapaziada, é o seguinte, abertura de boca. Tem? Né? Mede a abertura de boca do cidadão, dá uma olhada na abertura de boca desse paciente para ver se é compatível com tudo que você vai usar para você poder fazer esse trabalho. Essa semana eu vi, pela primeira vez nesses quase 15 anos que a gente trabalha junto, ele encaminhando uma paciente para fisioterapia, para poder ganhar abertura de boca, para poder conseguir fazer a endo de um 17 ou um 27. 47. Inferior ainda, ó, melhor ainda, mas gente, não tem abertura. A senhora tinha 2 dedos de abertura de boca com 47, que sofreu uma fratura de uma cúspide vestibular, uma parede inteira foi embora, e vai precisar
fazer endo e depois fazer coroa. Não dá para fazer nem preparo para prótese, não dá para fazer moldagem, ou nem dá para fazer escaneamento, né? Para quem aí está no fluxo digital. E também não dá para a gente, muito menos para a gente fazer endodontia. Como é que eu vou entrar com contra-ângulo lá do meu motor endodôntico para fazer instrumentação? Aí são aquelas situações... E olha, pessoal, que a gente tem lima de criança, né? Lima pequena, lima curta, de 16 milímetros, 18 milímetros e tudo mais e tal. Né? O kit da Univ lá, Univ Kids, que é muito bacana. E aí, o que acontece? Isso é uma coisa que a gente tem que ter uma consciência, que é o seguinte: se o paciente não tem uma abertura de boca adequada para receber o procedimento, o que você vai fazer nele não é um tratamento. O que você vai fazer nele é uma iatrogenia. E isso não se faz. Foi o que eu tive que falar para essa senhora essa semana. Eu falei, eu não tenho condição de fazer o seu tratamento de canal enquanto a gente não melhorar essa abertura de boca. Eu preciso que a senhora procure um fisioterapeuta, porque a senhora tem 2 dedos só de abertura de boca, eu preciso de pelo menos 1,5 dedo a mais. Eu preciso de 3,5 dedos, minimamente, para eu conseguir trabalhar nessa senhora. Então, a primeira coisa que vocês vão avaliar é o seguinte: a abertura de boca. Se o paciente abre boca suficientemente para o procedimento. A segunda coisa é a condição clínica do paciente, no sentido de que, assim, esse dente é possível de ser tratado. Avaliação do remanescente. Esse remanescente ele vai precisar ser protegido no sentido de ou reforçado ou desgastado, porque o remanescente é muito fino, para você não deixar na outra consulta ele voltar com aquela parede fraturada. Então, avaliar o remanescente. Esse dente tem condição de ser isolado, ele vai precisar de um pré-tratamento, vai precisar de um levantamento de margem, vai precisar de um aumento de coroaclínica, você vai precisar fazer um isolamento de extremo, e esse dente tem um dente na distal que seja suporte para esse grampo, para poder fazer esse isolamento, né? Qual é a condição que existe ali? Existe uma condição, um acúmulo de tártaro, que você primeiro vai ter que fazer um pré-tratamento para você criar uma situação favorável para fazer essa endodontia. Não, estou partindo do princípio que você quer fazer o negócio direito para o teu paciente, né? Aqui o esquema nosso é assim, é trabalhar em excelência realmente. Eu não posso fazer uma endodontia num paciente que está com uma situação periodontal extremamente deteriorada. Melhor primeiro fazer, né, a raspagem, ou fazer a adequação do meio bucal, para depois eu entrar com a intervenção endodôntica, minimamente, né? Então, assim, avaliar a situação clínica se esse dente tem condição de receber intervenção. E, depois que você fez a avaliação clínica, observa a radiografia. Você entendeu a anatomia desses canais? A informação que está ali, naquela radiografia, ela é uma informação suficiente para você dizer assim, não, eu entendi e eu consigo agora fazer a cirurgia de acesso e consigo entrar. Ou a informação ela é insuficiente e você vai ter que fazer um pedido de um exame a mais, uma tomografia, uma coisa assim, para você poder entender. Eu já tive situações, e tem situação de volta e meia, Adriano, que eu pego o dente e eu, radiograficamente, não entendo meleca nenhuma da anatomia. Eu falo assim, olha, nós vamos precisar de um outro exame, de um exame complementar aqui, para eu poder entender. Eu não vou entrar numa anatomia que eu não sei, eu não entendi direito, eu não vou conseguir dominar essa anatomia e, consequentemente, eu não vou conseguir produzir um bom resultado. Então, interessante disso que você está falando, uma coisa que eu lembrei aqui, eu sempre falo com os alunos, o fato de você fazer essa avaliação prévia, dá tempo depois de você ir para o... Estou lembrando aqui do blog do Marcos Versiani, que ali ele tem vídeos em 3 dimensões dos dentes, com a sua anatomia, e aí você consegue ver essa variação anatômica. Então, você vai entrar para fazer um premolar inferior, que tem uma variação anatômica enorme, e que quem não faz endodontia, olha esse dente e fala, é um uniradicular. E aí você vai ver aquele tanto de raiz ou bifurcação, né, do nervo, do canal, que tem ali. Então, você vai para o blog lá do Marcos Versiani, na internet, você consegue ver todas as variações de todos os dentes. Então, você começa até a entender melhor aquele raio-x, né, se for o caso de continuar na radiografia e não ir para uma tomografia, né, esse tempo de planejamento. Vamos colocar aqui na descrição do vídeo, a gente coloca o endereço, né, do blog, né?
do professor Marco Vessiani e do professor Djalma Pécora, lá da USP de Ribeirão Preto, que tem vídeos fantásticos, sensacionais ali, né? Agora, uma coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: o flow, esse estado, né, de perda de consciência superior e de você estar na alta performance e tudo mais, o flow, ele é justamente o estado que vai acontecer quando duas condições estão reunidas. Primeiro, um grau de treinamento compatível com o tamanho do desafio que você está enfrentando. Existe um gráfico, sabe, Adriana? E esse gráfico, né, entre o nível do desafio em comparação com o nível, né, do treinamento do operador, é assim: quando o treinamento é baixo e o nível do desafio da tarefa é muito alto, o estado emocional predominante é tensão. Quando o nível do desafio é baixo e quando o grau de treinamento do operador é muito alto, o estado emocional predominante é tédio. Olha só. O flow, ele é justamente uma compatibilidade onde você tem um treinamento adequado para lidar com determinado desafio. Quando você consegue essas duas coisas juntas, é onde você entra no estado de flow. Então, se eu quero trazer o flow para que ele seja algo intencional na minha vida e não um evento, né, que aconteça ocasionalmente na minha vida e tal, para eu fazer do flow algo que seja intencional e que seja algo mais presente na minha prática clínica, no meu dia a dia, eu preciso fazer o levantamento de todas essas informações antes, porque a reflexão que tem que ficar no final de toda essa avaliação que eu comentei com vocês aqui é a seguinte pergunta de $1 milhão. Eu tenho capacidade para lidar com essa situação aqui agora? Esse paciente exige algum grau de cuidado a mais ou de treinamento a mais, seja no quesito comportamental, ou seja no quesito da anatomia ou da parte clínica e tudo mais, que eu tenho condição de lidar? Quer dizer, porque onde é que a tensão acontece, pessoal? A tensão vai acontecer quando você não teve ainda o treinamento suficiente para lidar com situações que realmente elas suplantam a sua habilidade, a sua quantidade de recurso. Todo profissional precisa ter uma caixa de ferramenta, entre aspas, que são as nossas habilidades, os nossos recursos. Eu tenho que ter uma caixa de ferramenta sofisticada. Então, assim, a situação agora se apresentou desse jeito. Beleza, eu sei fazer isso. Mas mudou para outra coisa. Beleza, eu tiro outra carta da manga, eu faço isso. Mas eu não sei o quê, eu dou outra coisa. E isso a gente vai fazendo ao longo da vida profissional. Rapaziada, eu estou com 30 anos de clínica, cara. Né? É lógico que eu não estou querendo exigir nada de vocês, muito pelo contrário. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é que vocês precisam desenvolver uma consciência, vocês podem desenvolver uma consciência e uma análise inicial para vocês realmente botarem a mão nas cumbucas que vocês têm condição de botar a mão. Não são todas as cumbucas que a gente bota a mão, não. Eu até hoje estou com 30 anos de estrada, são mais de 15 mil dentes tratados endodonticamente, e eu até hoje tenho cumbuca que eu não boto a mão. Recentemente, agora mesmo, passei para um grande amigo meu, uma cumbuca que eu não botei a mão de jeito nenhum, não quis botar a mão. Eu sei que, por exemplo, cirurgia não é a minha área, não é a minha parte, não é o que eu prefiro. Eu estou com 30 anos, podia fazer cirurgia? Podia. Tem maturidade? Tem. Tem treinamento, consciência? Tem. Mas gosto? Não. Então, o que eu faço? Passo para Adriano. Tudo bem, não acho demérito nenhum, sabe? Você é um endodontista que não opera? Sim, e daí? Você paga meu boleto? Não. Então, não me enche o saco, né? Então me julga, pô. Manda o Pix para me julgar. Fala sério. Mas é aquilo que você fala, né? Para todo martelo, o problema tem uma frase, né? Tem uma frase de um psicólogo americano que ele diz o seguinte: para quem só conhece martelo, todo problema é prego. Para quem só conhece martelo, todo problema é prego. Então, meu amigo, minha amiga, meu colega, minha colega, você não pode achar que todas as situações são situações para você botar a mão, porque muito certamente você vai lidar com certas situações que vão exigir
habilidades mais elaboradas, e você está querendo tratar como se fosse aquela situação comum que você lida no dia a dia. E não é assim que vai resolver. É assim que gera a frustração no paciente, é assim que gera a sua frustração, né, de ir embora para casa chateado, frustrado, desapontado, né, e com a sensação de que, meu Deus, odontologia não é para mim. Mas você sabe onde é que o dentista peca muito, Adriana? Onde nós pecamos muito, e eu não estou aqui me colocando fora, não, porque eu também já me ferrei bastante para poder falar isso para vocês, né? A gente peca muito por isso, porque a gente é afoita, quer meter a mão logo, a gente tem uma programação de que a gente tem que produzir, entendeu? E, ao mesmo tempo, o que acontece é que, assim, a gente não avalia as situações, a gente pega e entra logo para fazer o procedimento sem um devido planejamento. Não, prévio, e faltou aquela outra, né? tem uma vozinha no cantinho, fica assim, boleto. E tem um boleto. Fica boleto. Entendeu? A Você voz pensa, que fica, você está lá avaliando o paciente, pensando assim, cara, esse caso é complicado. A voz vem no seu ouvido direito e fala assim, o boleto que vence amanhã. Esse é o problema, né? E aí eu ouvi uma frase esses dias que eu achei muito, desculpa, vou falar mesmo, achei muito foda a frase que eu ouvi esses dias, que foi assim, olha só, quando você está no nível de sobrevivência, não sobra espaço para atitudes de inteligência. Vou repetir. Quando você está no nível de sobrevivência, não sobra espaço para atitudes de inteligência. E, infelizmente, é assim. A gente administra mal o nosso tempo, administra mal o nosso dinheiro, a gente emenda uma coisa na outra e quando o paciente chega, você está... Ah, não, cara, tem que fazer... Ô, galera, vocês que estão começando a carreira de vocês, comecem a trabalhar direito. A avaliação inicial, ela é fundamental para você fazer esse mapeamento inicial, seja comportamental, o mapeamento clínico da situação e você entender o desafio está compatível com o meu grau de treinamento? Beleza. Muito certamente, como depois mais alguns cuidados que a gente vai comentar, quando você estiver fazendo o procedimento, você vai entrar em flow e você naturalmente vai produzir um resultado sensacional que vai te dar aquela sensação gostosa. O que o flow dá para a gente? Ele dá não só a sensação gostosa durante o fazer, como também o após o fazer, porque quando você contempla o resultado daquilo que você fez, você fala assim, cara, eu não sabia que eu sabia tanto. Uhum. Eu não sabia que eu podia fazer um negócio assim tão bacana, tão gostoso. A sensação é muito boa, né? Gente, tem uns pontos aqui que estou aqui pensando, sabe, Léo? A gente fica um tempão falando, né, o que deveria ser feito, então os cuidados clínicos e depois antes os cuidados da anamnese, conversar e alinhar com o paciente, mas isso é uma coisa que com o treinamento a gente bate o olho, assim, coisa que a gente não investe ali 10, 15 minutos de uma consulta, né? Então, o treinamento. E uma outra coisa que me veio é assim, você pensa, poxa, mas se eu não colocar a mão, eu nunca vou ficar boa. Não, a gente tem métodos para a gente treinar sem precisar ser na boca do paciente. Vai para manequim, vai para dente, vai... Outra coisa... Não, só um parênteses aqui. Esse papo de que assim, se eu não botar a mão, eu nunca vou ficar bom, filho, ninguém vai... Peraí, calma. Se você realmente faz um treinamento laboratorial, é uma coisa. Agora, outra coisa é você assumir esse compromisso com o paciente, o ser humano que está sentado na tua cadeira, e falar assim, não, vou meter a mão lá, porque é assim que eu tenho que aprender. Não é assim, não. Não é assim, não. Com vidas, né? Com coração você precisa ter essa consciência aí. Não tem jeito. É a consciência que vai te levar para um caminho diferente na tua jornada, na tua caminhada profissional. E aí você tendo conhecimento teórico, vai para a literatura, vai para os livros, pega o manequim, o dente prototipado, treina ali, vai chegar a hora que vai ficar na boca. Gente, a mão vai obedecer o que a mente quer. Porque o que acontece muito no início das coisas que a gente está fazendo, que não tem tanto treinamento, é isso. A gente sabe o que precisa ser feito, mas a mão não obedece o que a gente quer. Então, naturalmente, você conquistando essas etapas aí, né, cumprindo essas etapas, você vai ter ali um bom procedimento feito com excelência e entrar em estado de flow.
né? Exatamente. E a terceira etapa é justamente uma atitude de presença plena. Isso é E verdade. isso é uma coisa que a gente precisa cada vez mais Cultivar. desenvolver, Verdade. a gente cultivar. Galera, uma mente que está no futuro está ansiosa. Uhum. E uma mente que está no passado, ela está lamentando na a vida. iludida. Na depressão, iludida. Né? O momento da gente desfrutar de felicidade, o momento da gente desfrutar o melhor da nossa vida é exatamente o agora. Eu sempre falo isso com os meus alunos. Quando eu estou em sala de aula, eu estou 100% presente. Não me interessa o que está acontecendo no WhatsApp, não me interessa o que está acontecendo no Instagram, não me interessa o que está acontecendo na minha vida lá fora. Na minha vida lá fora, no momento certo, eu vou tomar ciência disso. Esse momento que a gente está aqui agora, fazendo esse podcast para vocês, gravando esse conteúdo para vocês, nós estamos 100% presentes aqui, porque é o foco total aonde? Na tarefa. Qual é a tarefa? E a melhor forma de você lidar com essa tarefa, de você ter foco nessa tarefa, uma coisa que eu falo muito para a Adriana e falo para o pessoal é o seguinte, é você saber, na verdade, o porquê você faz aquilo que você faz. É o seu propósito. Semana retrasada aí, o professor Alexandre Capelli, dono da Health, né, maior fabricante de pontas de ultrassom, um cara que tem uma representatividade federal dentro da endodontia, respeitadíssimo e tudo mais, estava no congresso lá em Tiradentes falando para a plateia sobre empreendedorismo e propondo para as pessoas ali, eu sou testemunha, a Adriana é testemunha, propondo para as pessoas ali o quê? Gente, vocês precisam saber por que vocês fizeram odontologia, por que vocês escolheram odontologia. Pega uma folha de papel em branco, uma caneta, e se pergunta, por que eu fiz odontologia? Por que eu fiz endodontia? Vocês vão descobrir ali motivos realmente que, sabe, fortalecem em você a convicção de que você não veio ao mundo a passeio e que você realmente tem um propósito maior por trás daquilo ali. O meu propósito na hora de atender o meu paciente não é a questão do pagamento do honorário. O honorário é consequência do que eu estou fazendo. O meu propósito é entender que ele tem uma questão, que essa questão ela precisa ser tratada. Nós somos facilitadores do processo de cura dos nossos pacientes. E se eu, então, meu propósito é ser um facilitador do processo de cura, o que eu preciso fazer, então, é exatamente vestir isso e, na hora que eu assumir o compromisso, falar assim, eu vou atender a senhora, eu vou atender o senhor, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tudo mais, eu assumo o compromisso de dar o meu melhor. Então, eu estou ali focado, 100% presente naquilo que eu estou fazendo. Né? E isso é muito importante, a gente desenvolver cada vez mais senso de presença. Pode falar. E só para chamar a tua atenção aqui, mas eu não sei, eu sou muito ansioso, eu canso de ouvir os jovens falando isso, né? Eu sou muito ansioso. Gente, primeira coisa, não leva para a identidade. Eu estou ansioso, eu não sou ansioso. Eu estou ansioso. E o que ela é, a ansiedade? A ansiedade ela é uma insegurança natural com o futuro. Normal, natural para a gente que é jovem, ou para nós mais velhos, a gente também fica ansioso quando a gente não tem o quê? Controle sobre aquilo que vai acontecer. Aí é por isso que eu gosto muito do estoicismo. Porque o estoicismo, uma filosofia estoica, o que ela diz? Ela diz assim, olha, você tem que prestar atenção nas coisas que estão sob seu controle, que na verdade são poucas coisas que estão sob seu controle, e o resto simplesmente você tem que soltar e você tem que entregar. Eu não tenho controle sobre o que o meu paciente vai pensar de mim. Eu não tenho controle sobre o que você vai pensar daquilo que eu estou falando. Mas eu tenho controle da forma como eu me comporto aqui com você, ou da forma como eu me comporto com o meu paciente. Eu tenho controle da forma como eu vou focar e vou me planejar e vou me programar para atender o meu paciente. Eu tenho controle sobre como eu vou fazer o atendimento no meu paciente. Sim. Então, eu vou focar nisso.
O resto que não está sob o meu controle, não faz sentido eu dedicar energia e dedicar atenção para aquilo ali. Eu acho que uma frase que vai ficar é essa: a gente é facilitador do processo de cura, né? Somos. E eu acho que essa vai ser uma frase que os nossos Que vai ouvintes ser vão marcante. escrever ali, né? Porque quem provoca a cura? É o É o organismo do organismo, é o paciente. próprio paciente que faz Então, assim, isso. a gente tem controle de fazer uma bela de uma infecção, fazer um acesso que removeu todo o tecido cariado, colocou um curativo com muito carinho, um selamento duplo ali para não soltar entre uma consulta e outra. O processo de desinfecção, a gente tem controle na parte mecânica da coisa, de fazer. Mas quem vai reparar, quem vai reagir, esse corpo que vai reagir, né, é do próprio paciente. O paciente é imunossuprimido, né, tem várias questões que a gente pode falar aqui e abordar. Então, realmente, é a gente estar presente. Você fala muito isso, e isso vai além do consultório, né, amor? Que é assim, você está em casa com a família, estar em casa com a família, está namorando? Vai namorar, não é estar em casa com a família pensando naquele paciente que ficou no consultório que você devia ter feito, ter falado. Então, assim, até para esses profissionais que estão num sistema de trabalho que já tem uma avaliação prévia, já chega para você executar o tratamento, você para ali 10 minutinhos com treinamento, vocês rapidinho, 10 minutinhos, vocês conseguem desenvolver tudo isso que foi falado, dessas 3 atitudes que transformam, né, o atendimento, tanto para você, profissional, quanto para o paciente. Vocês daqui a pouco tornam isso uma coisa automática e vocês vão ter realmente um final do dia tranquilo, gostoso, sem estar sugado pelo atendimento do dia inteiro e vendo sentido numa odontologia, que a gente fala que a odontologia é tão generosa para a gente, né? Realizou tantos sonhos, é tanta gratidão que a gente recebe, os pacientes que foram curados, né? E eles são muito gratos, todo o carinho que a gente tem. E assim, a gente proporcionar uma odontologia humanizada, que é até ruim a gente falar, eu não gosto muito desse termo, mas começar até a vender cursos, né? Dizendo essa humanização, que não é mais do que uma obrigação a gente fazer isso e tornar isso parte do nosso dia a dia, né? Ouvir a história pregressa, criar uma história nova e bem favorável ali para o nosso paciente e para a gente também, que faz parte né, de ter todo esse benefício da vida. Pessoal, a parada é a seguinte, olha só, a odontologia não é para ser uma coisa sofrida. Aliás, o trabalho, ele não é para ser uma coisa sofrida. O trabalho, ele é para ser algo realmente que renova a gente. É natural que a gente chegue ao final do dia fisicamente cansado, ou às vezes até mentalmente cansado, em função de que a nossa profissão é uma profissão que depende realmente da execução, da gente sentar e executar. Mas o que não é normal é a gente chegar sucessivamente em casa com a sensação de derrota. É isso que a gente precisa fazer uma reflexão, né? Se você está chegando em casa sucessivas vezes durante a semana com a sensação de frustração, de desapontamento e de derrota, é porque talvez esteja na hora de você reavaliar, não se a odontologia te cabe, mas é você avaliar qual é a cumbuca que cabe você botar a mão. Talvez você esteja assumindo responsabilidades ou assumindo tratamentos que estão acima do seu treinamento. Então, desenvolver essa consciência é importante. Então, para resumir, antes da gente terminar aqui, né, porque a gente já está falando bastante, vamos resumir. 3 atitudes para você transformar o seu atendimento. Então, primeiro, é você ter clareza da situação, clareza de quem é o paciente, e você fazer uma preparação da coisa. E importante também, no quesito preparação, quando você levantou antes, com antecedência, tudo que você vai precisar para fazer o que você precisa fazer, arrume, organize a sua mesa clínica para que durante o procedimento, durante o atendimento, você não precise ficar. Levanta para buscar uma coisa, pega uma coisa numa outra gaveta, não acha, não sei onde está e tudo mais. Tudo isso são fatores que te dispersam, te tiram do foco e da concentração ali em relação ao procedimento. Eu sempre brinco com os alunos, galera, nós somos profissionais, nós não somos amadores. Então, a gente tem que trabalhar num esquema profissional. Então, organizem-se no tempo e no espaço. Tem que ter clareza do que vai fazer e, a partir do momento que teve a clareza do que vai fazer,
se prepara. Vê os exames com tranquilidade antes de atender o paciente, a radiografia com antecedência, se precisar uma tomografia, a tomografia com antecedência, planeja o caso, monta a sua mesa clínica para quando o paciente chegar, está tudo pronto, tudo arrumado, organizadinho. Segunda atitude importante é você identificar o equilíbrio entre a complexidade da tarefa e o teu grau de treinamento. Levantei as informações todas, digo, isso aqui está fora daquilo que eu costumo fazer, que eu tenho treinamento para fazer. Vou encaminhar você para um colega, né, de outra especialidade, ou um colega, às vezes, da mesma especialidade, mas que tem um treinamento maior do que eu e tudo mais. Não, esse desafio aqui eu consigo lidar com ele, né? E a terceira é presença. Na hora de sentar para fazer, na hora de fazer o que tem que fazer, esteja ali 100% focado, focada naquilo que você precisa fazer. Beleza? Tenho certeza que isso vai fazer a diferença. Agora, lembrar sempre o seguinte, trate-se com gentileza, isso é exercício, não é uma coisa que se alcança de uma hora para outra, mas a sua persistência, a sua insistência e a sua não desistência vai fazer com que você, ao longo do tempo, cada vez mais vá fortalecendo esses vínculos cerebrais, essas sinapses, e você vai perceber que cada vez mais esse estado vai ser algo mais e mais repetido e intencional, frequente no seu dia a dia. Isso vai mudar o seu jeito de chegar em casa, o seu jeito de terminar o dia, e eu vou terminar por aqui, porque eu estou falando muito e eu já tomei uns 4 bicudos debaixo da mesa aqui. Tá? Muito bom. Vamos guardar um pouquinho de assunto para o próximo podcast. Gente, até a próxima. Escreva aí, faça os comentários, siga a regra e tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu. Fui. Tchau, tchau.